Fausto, o desemprego, a tendência é que ele aumente agora com a queda do PIB? Como que seria essa relação? Bem, são dois indicadores que estamos olhando para trás, né? Então, o PIB pegou o primeiro trimestre, os dados que chegaram do desemprego também são de 3 meses para trás. Os dados não necessariamente um puxam o outro. O que a gente está vendo é que, de fato, a economia está parada e a taxa de desemprego continua alta. O ciclo que a gente tem visto, né, a tendência do PIB para frente, o que a gente está vendo é que isso não vai mudar. Todos os indicadores e as previsões do próprio mercado já estão trabalhando com um crescimento de PIB de 1 ou abaixo de 1% para esse ano. Isso é incapaz de gerar postos de trabalho, é incapaz de você melhorar as condições reais de vida das pessoas. Então, não tem uma sinalização que vai aumentar o número de postos de trabalho. A tendência é que fique ou do jeito que está, ou fica do jeito que está, ou que piore um pouco, melhore um pouco, mas sempre fica dentro de uma margem muito estreita entre uma coisa e outra. Agora, Fausto, a gente vê muitos cortes vindos do governo, né? O que pode ser feito para tentar diminuir um pouco esse desemprego, né? Porque a expectativa do brasileiro, enfim, nós vimos na reportagem pessoas 2 anos à procura de trabalho e nada. Então, a perspectiva é muito pouca, né? O que poderia ser feito, então, talvez? Bem, não tem muito jeito. Se você olhar para os dados do PIB, um dos dados importantes da queda do PIB nesse trimestre foi que a taxa de investimento no Brasil vem caindo, né? Ela caiu bastante e isso jogou, inclusive, o PIB para baixo. Na outra ponta, uma coisa vinculada à outra, você tem o consumo das famílias também depreciado, os consumos da família jogaram o PIB para baixo, uma vez que as pessoas estão com menos renda e estão desempregadas. Bem, essa juntação, né, dessas duas situações leva a uma situação muito complicada da economia. O que nós vivemos hoje é o carro atolado, é o carro parado com a bateria arriada, você precisa empurrar. Alguém precisa puxar o investimento. Nesse caso, não há muita dúvida, sem o Estado optar por puxar o investimento, você não vai fazer a economia voltar ao normal. Você precisa voltar, de alguma forma, a colocar. O que a gente está vendo quando você olha para o olhar do PIB, quando você olha para a desagregação desses dados do PIB, um dos motivos que o investimento caiu não é só o motivo empresarial, é que o Estado parou de investir. O Estado parou de chamar para si a responsabilidade pelo próprio crescimento. O problema é que isso leva a gente num círculo vicioso. Sim. O Estado deixa de investir, ele arrecada menos, e ao arrecadar menos ele tem mais problema fiscal, e mais problema fiscal leva ele a investir menos. Ou seja, em algum momento, o governo, o Estado, precisa tomar uma decisão para onde que ele vai. No atual cenário, nós vamos continuar andando de lado e com uma economia que cresce muito menos que a média mundial e muito menos, inclusive, que a média latino-americana. Bom, a gente também vê a questão dos dados do desemprego, mas também vemos a questão do desalento e também dos subocupados, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho o que são e que é uma preocupação também, porque é uma tendência que tende a aumentar bastante, né, Fausto? Sim, o trabalhador desalentado é o trabalhador que desistiu de procurar emprego. E são várias as razões que levam ele a deixar de procurar emprego. Uma delas é simples, ele não acredita mais que vai encontrar emprego. Só que não é só isso, procurar emprego também demanda recursos. Sim. O sujeito precisa sair de casa, o sujeito precisa pagar a passagem de ônibus, o sujeito precisa se deslocar, o sujeito precisa se alimentar durante o dia. Tudo isso leva que, de alguma forma, ele vai desistindo de procurar emprego. O problema do desalentado é que quanto mais tempo ele fica fora do mercado de trabalho, mais difícil é o seu retorno ao mercado de trabalho novamente, mesmo quando a economia voltar a crescer. Então, isso vai colocando uma situação de um conjunto de pessoas, uma situação cada vez mais difícil quando você projeta isso para o futuro. No caso do subutilizado, o trabalhador subutilizado, é aquele trabalhador que poderia trabalhar mais. Gostaria, inclusive. Precisa, não só gostaria, ele precisa, porque ele precisa ampliar a sua própria renda para a sua sobrevivência, mas o mercado não lhe dá essa possibilidade. Aí no meio tem tudo, tem desde o trabalhador temporário, o trabalhador de jornada parcial, o trabalhador que tá no mascate, que está no bico, nesse bico intermitente, que ele faz um dia, faz outro de acordo, e vai levando a sua vida. O famoso vende o almoço para comprar a janta, mas é um pouco essa situação que a gente está vendo no nosso país. Quando você tem uma taxa de subutilizados muito grandes, você tem uma taxa de desemprego grande e vem crescendo a taxa de desalentados, você vai olhando que o mercado de trabalho está um bocado depreciado. Ou seja, precisa-se de políticas ativas. Políticas ativas começam no âmbito do município, passam pelos estados e chegam no governo federal.
Perfeito. O Brasil ele já está a caminho, ou ele já está na recessão, uma depressão? Não, tecnicamente não, né? Para você chegar na recessão, você deveria estar aí com 3 trimestres seguidos de taxa negativa. Esse é o primeiro e nós viemos de um número positivo. Tá. O que a gente tem que olhar é que, de fato, o Brasil está parado, né? Ele está parado. É óbvio que se você não começar a acelerar isso, uma coisa pode puxar a outra, e ao puxar a outra você pode sim cair num cenário de recessão, e num cenário de recessão com uma recuperação de uma economia tão baixa, você pode cair num cenário de depressão, quer dizer, que é uma recessão muito mais agravada. Mas isso não está muito dado ainda, muito claro para a gente vai ter que olhar os próximos trimestres, os próprios números do PIB para ver. O que é muito ruim é que nós estamos no inverso da economia mundial. Uma parte da economia mundial começa a crescer, já vem crescendo já da recuperação da economia internacional, da crise internacional, e o Brasil anda de lado. O problema é que a economia é cíclica e corre o risco de, se a gente for crescer daqui na frente, a economia internacional cair de novo, e aí nós caímos mais ainda. Um ciclo aí que não tem uma finalidade, né? Um ciclo que não se rompe e coloca a nossa economia cada vez mais para baixo. Quer dizer, é fundamental, então, que o governo tenha uma atuação e olhe para os desempregados e olhe para a economia real, ao invés de ficar pensando aí nos fantasmas que eles tantos procuram. E Fausto, para a gente encerrar nosso bate-papo, passa então para o pessoal o site do Diese, onde eles também podem obter mais informações referente à reforma da Previdência. Sim, o site do Diese, www.diese.org.br. Ali tem informações sobre a Previdência, sobre a reforma da Previdência, mas também sobre as questões econômicas, sobre as questões da reforma trabalhista. Sim. E outras informações que a gente vem acompanhando desde que a gente vem assessorando o movimento sindical há mais de 63 anos. Perfeito. Fausto, obrigado pela sua participação nessa sexta. Até a próxima. Até a próxima.